Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. O vídeo de hoje vai falar sobre uma ação muito querida por quem vos fala aqui, que é a Porto Seguro. Então PSSA3 foi um pedido aqui pelo José na plataforma do TC. Então ele pediu aí a gentileza de eu estar falando sobre Porto Seguro, o que eu espero para o papel até o final do ano. Então mais para o curto prazo. Eu vou aproveitar aqui a mensagem do José e vou fazer um vídeo também olhando para você, holder, e para mim também, né, que sou holder, tá? A ação de longo prazo na minha carteira previdenciária. Quais serão as principais pautas do vídeo, pessoal? Quem foi e quem é a Porto Seguro hoje? Tá? Um pouquinho do seu market share, as principais dinâmicas de receita e também, obviamente, sua composição acionária, Itaú Futebol Clube por lá. Depois nós vamos de novo, né, para o seu carro-chefe, literalmente carro-chefe, que é o seguro alto. Terminamos aqui com o market share. Tá? E por fim, vamos falar se bateu ou não o CDI, os dividendos, tá? Se bateu ou não o CDI sem dividendos, tá? Os dividendos e preço justo por Graham, tá? Valuation, e aí sim, terminamos a análise técnica, onde eu vou contemplar para você, José, curtíssimo prazo, também aqui para nós do canal, que gostamos dela para longo prazo, por que não estudar um pouco da volatilidade dela de 2016 para cá. Esse é o cenário, o contexto relevante para mim, certo? Sem mais delongas, pessoal, disclaimer na telinha, convido a todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e todos os dias aqui no YouTube estou pelo menos 2 vezes, aos domingos 3. Então considere ativar as notificações. Bom, sem mais delongas, pessoal, Porto Seguro, né? Uma empresa que sai aí da 44ª maior seguradora desde o seu IPO, aí, desde a sua fundação, até 2023, aí ser a 3ª maior seguradora do Brasil, algo de importante tem. E o principal, né, foram as suas novas linhas de negócio sendo incorporada na seguradora, e hoje ela é um colosso que não só atende aí o seguro alto, embora seja o seu grande carro-chefe, ela também tem um braço financeiro importante que vem crescendo bastante. Tá? Tem um pouquinho de saúde, embora tenha vendido boa parte da sua estrutura de saúde para a Sul América. Isso foi em 2021, se eu não me engano, se me falhar a memória aqui, entre 2019 e 2021, essa venda foi feita para a Sul América, então para ela focar ali na sua parte de auto, principalmente, e é uma companhia que tem anos e anos de história, fundação 1945, pessoal, tá? Dentro de um segmento que no Brasil ainda não é, tá? Não é muito reconhecido pelo público, não faz parte da cultura geral do brasileiro. Então, Porto Seguro consegue ser a 3ª maior seguradora do país hoje, com muitas evoluções ao longo da sua história. Tá? Como a gente pode ver também, a partir de 2008, 2009, a associação com o Itaú ajudou bastante a companhia. Tá? E desde então ela se transformou em um colosso de M&As, né, de aquisição e também de diversificação de serviços. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Hoje a Porto é segmentada em 4 grandes linhas de negócio. Então a Porto Seguro, que é o carro-chefe do seguro, o alto, que é o principal. Depois a gente vai para a Porto Saúde, tá? Mais conectada aí com saúde empresarial odontológica. Tá? Então você vai fazer uma frente aqui, uma possível frente com a Odontoprev. Tá? Ela não mais tem ali a parte de saúde como seu core, como já teve, né? Inclusive em hospitais. Isso foi vendido para a Sul América. Tá? Porto Bank, aqui está o crescimento. Aqui está o crescimento. Então, cartão de crédito, financiamento, crédito pessoal, garantias locatícias, consórcios de investimentos. Aqui está uma venda boa de crescimento para a companhia. Talvez até ser uma DTVM daqui a pouco, né, uma corretora. E depois a Porto Serviços, que são centros automotivos, renova ecopeças, carro por assinatura. Né, tem aqui alguns serviços que podem bater de frente também com locadoras, etc. Então, a Porto tem ali essas verticais de negócio, sendo o principal dela o core, né, o mais antigo, que é o seguro, e do seguro sendo alto. Tá? Bom, qual é a estrutura da companhia? Composição acionária, pessoal. O Itaú Unibanco, pós 2007-2008 ali, detém 43%. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho, por exemplo, a minha carteira previdenciária, Itaúsa e Porto. Estou levemente concentrado em Itaú, mas não necessariamente sou acionista do bancão. Tá? Você pode considerar uma vamos dizer assim, concentração em cima do grupo Itaú? Pode, tá? Por isso, se você tiver Itaúsa, o mais recomendado é você ir para uma BB Seguridade, né? O mais recomendado é você ir para uma Caixa Seguridade, tá? E não para uma Porto Seguro, tá? Você vai estar ali no mesmo grupo,
Então, se você quiser diversificar, barabim, barabom. Tem isso, pessoal. Eu gosto da Porto, mantenho o Porto e tenho o Itaúsa também, por acreditar que talvez para os meus filhos, se eu tiver, tá, eles vão ter uma Itaúsa ali cuja composição do seu portfólio seja menos dependente do bancão. Então, lá no futuro do futuro do futuro, creio que a Itaúsa tenha menos peso, ou Itaú tenha menos peso no portfólio da Itaúsa. Mas deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso, tá? De qualquer maneira, o Itaú tem 43% da Porto, né, que tem dentro das suas linhas a principal Auto, tá? A principal dela, Auto, seguro de carro, aí, o carro-chefe da companhia que gira, tá, no ano 7,3 bi. Tá? É o principal fonte de receita. No ano, perdão, pessoal, no primeiro semestre, primeiro semestre girou aqui de receita 7,3 bi, tá? É a maior continha dela, tá? Com certeza é a maior continha dela. Depois a gente vai aqui para o Saúde Odonto, que também tem boa relevância. Então você, Odonto Prev, aí tem aqui a Porto como uma concorrente interessante. Tá? A gente percebe então que o seguro automóvel é 49% da receita. Depois a gente vai para a Saúde Odonto, 14%. Tá? E aqui o crescimento. Tá? Cartão de crédito, CDC, crescendo bastante, pessoal. Esse aqui está vindo de crescimento. Tá? Esse está vindo de crescimento da Porto. Tá? E dentro desse setor de banking deles aqui, vamos assim colocar bank ou banking, tá? Você pode ter a inclusão de novos serviços mais para frente, novos produtos e serviços mais para frente. Como eu falei, por exemplo, corretora. Tá? A gente é autônomo de investimento, enfim, a empresa pode aqui abrir diversos leques desse setor financeiro. Tá? Mas o principal, o carro-chefe, pessoal, a gente vai estar falando aí de auto, patrimonial e transporte, tá? Saúde e vida. Tá? São os principais fontes de receita aqui da companhia. Seguro, saúde e essa parte financeira que vai muito bem, obrigado. Beleza? Então essa seria uma tese de investimento para Porto, que dentro do seguro alto ali tem 27,2% no market share, posição relevante. Dentro do residencial tem aqui 22,9%, do patrimonial 23,8%. Creio que na Bolsa de Valores nós temos nas seguradoras, tá? A BBAS como agro, forte, tá? Agro, forte e também vida, a gente pode colocar ali como forte também. Nós temos a Caixa Seguridade com habitação, residencial forte, embora a Porto também seja relevante, e a Porto alto. Tá? Então a gente tem 3 seguradoras bem segmentadas e não concentradas. Tá? Os seus core business aí são diferentes dentre elas. Tá? Então acho interessante, a B3 oferece aí grandes players do mercado e players premium. Eu gosto das 3, pessoal. As 3 são sensacionais. Tá? As 3 são sensacionais. Bateu o CDI ou não? A Porto bateu, pessoal, de longe, desde a sua capitalização ali, 1.718% contra 544% do CDI, isso sem contar os dividendos, porque quando a gente olha para dividendos, tá, esse ano aqui está baixo, porque, pessoal, nós tivemos nos últimos 12 a 18 meses uma macroeconomia péssima para a companhia, tá? Que foi o quê? O CDI subindo, ok, estabilizando, tá? Porém, em um momento muito oportuno, nós tivemos o CDI estabilizando e a inflação voando. Tá? A inflação principalmente de autopeças. Tá? Então o seu principal business ficou ali com muita dificuldade, tá? E uma compressão de margem grande. Então a inflação de autopeças, principalmente a dinâmica, pessoal, de quem estudou ou acompanhou, não precisa estudar, né? Acompanhou a inflação, nós tivemos ali em 2021 a inflação de bens. Tá? E aqui bateu na Porto. Porque nós ainda tínhamos o CDI subindo e a inflação lá nas alturas. Então não tínhamos o juro real ainda. Tá? E a companhia sofreu muito aqui, tá? Com essa inflação de bens. O que foi bom para as locadoras foi péssimo para o Porto Seguro. Tá? Foi muito ruim. Depois que nós mudamos a dinâmica de inflação de peças, de autopeças, para deflação de bens e autopeças inclusas, tá? E a inflação ainda alta, mas a inflação de serviços daí, essa inflação é boa para ela, foi benigna para ela. Margem menor e receita maior. Tá? Receita aqui pelo IPCA, margem especificamente de autopeças, carros, etc., caíram bastante. Então, sempre que a gente tiver uma inflação aí de carros usados, autopeças, etc., vai ser ruim para Porto Seguro. Né? O oposto vai ser bom, porque a compressão de margem
vai aliviar, e ela sempre vai ter ali o juros brasileiro como fonte de receita, aplicação em juros. Tá? Então os juros não é necessariamente o pepino, a gente vai estar mais conectado com a inflação de autopeças, inflação de carro, que, pessoal, sinceramente, nos últimos 20 anos, teve 2021 como o único ano exclusivo que bombou demais, né, essa inflação. E a gente pode surfar em empresas que se beneficiam, como as locadoras, como a Metal Leve, como empresas que vão ali estar repassando essa inflação para os clientes. No caso da Porto, ela sofre isso, porque a sinistralidade pós-2020 voltou, né? As pessoas voltaram a ter mais, a viajarem, etc., né? Usarem mais o carro, e ela viu a inflação galopar. Enquanto o CDI não pegava por ela, tá? Ela sofreu bastante, e 2022, mais para metade, para o fim, começou a melhorar e muito esse cenário. Começou a melhorar e muito esse cenário para Porto Seguro, que começou, né, a reportar resultados estratosféricos. Né? O melhor resultado da sua história foi o segundo trimestre de 2023. O preço justo para o Graham está em R$ 33,94. Tá? E os dividendos, pessoal, eu acredito que o cenário macro aliviando do jeito que aliviou, tá? 2023 deve bater aqui 2022. Então ela pagou 60 centavos, deve bater ali esses R$ 1,27. Vou carregar aqui quantas datas cortes ela ainda tem esse ano, tá? Se é que é no plural. E também vou falar para vocês aqui o preço teto médio dos últimos 5 anos. Eu vou utilizar, vamos ver se tem data corte ainda para este ano, querido. Tá? Nós ainda não temos. Em 2022 foi pago em outubro, tá? Então temos outubro, temos mais uma data corte aí programada para outubro. Não sei se está correto aqui, provavelmente está. Então temos mais uma data corte para outubro da Porto Seguro, que paga semestralmente, então deve vir um mega dividendo, tá? Porque não tivemos nenhuma data corte em 2023. Tá? Então a gente tende a ter a Porto Seguro com uma data corte esse ano, talvez um bônus no final, 2, tá? Mais um dividendo aí que seja bem robusto e, na minha opinião, vai ultrapassar R$1 por ação. Tá? A média líquida dos últimos 3 anos está em 1,50, então vamos calcular aqui a média líquida de dividendos em 1,50 para saber um preço teto para ela, R$ 25,00. E se eu for para os últimos 5 anos, tá? Porque eu acho mais interessante, se nós formos aqui para 5 anos, nós teremos a média líquida um pouquinho mais alta em 1,73. Tá? Então, R$1,73, preço teto 28. Então, entre 25 e 28, tá? Seria ali interessante por dividendos, na minha opinião. Né? Hoje, como ela está pagando 60 centavos, o preço teto é 10, mas eu não creio que vai fechar o ano abaixo dos R$1, pessoal. Tá? No mínimo aí vai repetir ali o 1,27 do ano passado. Então o último preço teto vai ser em cima de 2022. Eu acredito que 2023 o macro está muito melhor, os resultados estão melhores, então não faz sentido ela pagar menos. Mas enfim, se ela pagar R$1,27, preço teto 21,16. Então nós temos aí para o cético 21,16 o desconto, para o cara mais pé no chão 25, ou pelo menos para o cara médio 25, neutro 25. E para o cara mais agressivo, 28,80, que é máxima, quase máxima histórica, onde eu vendi, inclusive, Porto Seguro, seria preço teto. Valuation, pessoal, com os resultados estratosféricos e o macro ajudando, tá? A empresa voou. Então o lucro subiu para caramba, então mesmo ela batendo a sua máxima histórica e muito próximo dela, o valuation está nas suas mínimas, tá? Tá no valuation de 2016. 9,5 vezes preço-lucro, está no valuation de 2021, 8,76. Então não vejo a Porto cara, muito pelo contrário, vejo ela atraente. E os resultados vão cair e esse valuation vai subir pelo resultado, ou seja, pelo lucro caindo? Olha, José e todos do canal, acredito que não, tá? Pode ter uma queda de um trimestre, mas a estabilização virá, porque o crescimento econômico está surpreendendo, a inflação deve se estabilizar, tá? E o CDI, tá? Por mais que seja cortado, ainda está interessante. Então, a inflação que importa para ela é de bens, principalmente de autopeças, ela já não existe mais. Tá? Então, vejo que os resultados vieram para ficar. Esses resultados de 2023, então, devem ser o novo patamar da companhia. Bom, falando um pouquinho do José, o que eu espero para ela de curtíssimo prazo? Tá, José? Eu espero 18% de queda. Tá? É o que eu espero para ela no máximo aqui. Ela que caiu cerca de 13% de queda. Então, eu espero que no curto prazo 18% de queda, como o seu horizonte é final de ano, tá? É isso que importa ou que importaria para você. Mais tático, mais trader. Então, desde do seu fundo, tá? Da melhora da macro 2022 para cá, ela cai. Quando caiu, 18%. Então, eu espero esse 18% de novo. Vai ser, seria, né, um alvo ali nos 24,70, 24,69.
tá? Seria o seu desconto. Então, a partir dos 25, tá? Ela se torna atraente de novo, tá? Entre 24,69, tá? E 22,55 são os dois suportes que eu tenho para o fim de ano, tá? E um reteste, tá? Nos 29, eu acredito, estaria ali com essa expectativa. Agora, como o seu é curto prazo, então o que eu olharia? Não aumentaria os aportes, ou diminuiria, na verdade, os aportes agora. Se eu tenho R$1.000, estaria investindo nela nesse momento, que é suporte já nos 26, é R$200, R$300, R$400, deixando ceder aí o que restou, e cadastra as ordens em 24,70 para baixo, tá? Seria ali a minha expectativa, tá? E o ciclo de alta já se formou, tá? Como eu não tenho expectativa, embora seria um descontaço para longo prazo, mas como você é tático, eu não tenho expectativa que a Porto rompa para baixo, tá? Ups, deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de desenho correta. Rompa para baixo este fundo, tá? Ela já fez um zig, um zag e um zig. Bacana. Agora o próximo alvo tá aqui, José. Mínima, máxima, mínima. Por enquanto, a mínima está em 26, gerando um alvo em 33. Tá? Eu tenho a expectativa que venha pelo menos para os 24,69. Então o alvo seria 32,70, 29,17, 29,80 para longo prazo, 37,58. Mas eu vou falar agora de quem é longo prazo como eu. Tá? Os 18%, pessoal, por cento de queda é onde Brunão tem ordem cadastrada sem dúvida nenhuma e estaticamente nos 24,70. Tá? Tenho ali nos 24,70 a ordem cadastrada. Comprei, já é desconto para mim abaixo dos 26,47, 26,26. Não comprei ali, tá? Eu vendi Porto a 28, vendi um pouquinho também a 29, tá? E agora eu estou em setembro namorando ali compras mais pequenas. Todo dia 10 ali, ou seja, semana que vem, eu devo aportar na minha carteira previdenciária, muito próximo do dia 10 ali, quando eu recebo o meu cascalhinho, tá? Eu devo aportar pouco. Mesma coisa que pro José eu falei. Eu devo aportar ali 20% da minha capacidade, 30% da minha capacidade, porque eu estou realmente achando que ela vai voltar para os 24,70. Tá? Seria ali o principal desconto, tá? Entre 24,70 e 22,55, certo? Agora, quem está mais caótico, tá? Não tem problema, a Porto é volátil, né? Tem sido volátil assim 2020 para cá. O que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar aqui para casa dos 30%, que é o menos que o dobro, mas chega muito próximo, tá? Dos 30% a 35%. Tá? Se nós olharmos para o pós-pandemia, tá? A gente fica até um pouco mais assustado. Tá? A gente tem a companhia aqui cedendo em um momento 36%. Tá? Em outro momento nós tivemos aqui 29%. Então a gente vai para um outro fluxo e aí esse fluxo gera a oportunidade somente nos 20,15, 21 e 71, que é a região de volume, né? Que eu destaquei aqui, tá? Que é a melhor oportunidade para 2023, 2024 e para o longo prazo. Né? O mercado deu essa patada aqui, ó. Deu esse sinal. Então aqui para mim é a melhor região. Tá? Até os 22,55 pega um pouquinho dessa região, tá? 24,69, 22,55. Não tem o cenário base, pessoal, que a Porto invada essa região azul para baixo. Então quanto mais o preço se aproxima da região azul, que agora eu pentei amarelo, né? Região azul, quanto mais o preço se aproxima, maiores são os meus aportes, tá? Por isso que eu faço gestão aqui de tentar comprar menos da minha capacidade, vou fazendo um banquinho, um caixinha nessa expectativa. E o grande ciclo de alta dela, 37,58, para quem é longo prazo, tá? Ali seria a nova realização de lucro que o Brunão teria, tá? No curto prazo, como eu mostrei para vocês, é essa pernada aqui que vai ser o meu alvo, tá? Então ela já se formou, agora eu só não sei qual que vai ser o pullback. Eu elenquei o 24,69. Tá, então, gerando o alvo lá nos 32, nos 33. Seria espetacular se fosse certinho, bonitinho assim. Mas tá aí, José. Tentei colocar para você que para dezembro, tá, a expectativa é de no mínimo aí, a gente atingir os 29,69. Então seria a melhor compra. E um retorno aos 26,26, 26,47 para você, trader. Já é um baita no trade. E se você tiver um pouco mais otimista, um reteste aqui nos 29,17. 29,80 seria o melhor e a tendência já é de alta. Beleza? Novamente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.